Existem certos dias no mercado que são verdadeiros estudos de caso. Hoje, o que nós vamos fazer é exatamente isso: analisar a anatomia de um dia de intensa volatilidade. O objetivo é entender as forças macroeconômicas mais profundas que estavam em jogo, conectando os pontos entre geopolítica, fluxos de capital e, claro, o comportamento dos ativos. O dia era 12 de fevereiro de 2026. Ele começou de forma relativamente calma, tudo dentro do esperado, mas por volta do meio-dia, os mercados globais sofreram um choque súbito, bastante severo. Uma onda abrupta de aversão ao risco, o famoso risk-off, se materializou e apresentou um verdadeiro quebra-cabeça para os analistas. Vamos começar pelo primeiro dado que realmente acendeu o alerta. A prata, um ativo com bastante liquidez, sofreu uma queda vertiginosa, menos 10% em apenas meia hora. É um movimento de uma magnitude realmente impressionante e que sinalizou o início de algo bem incomum. E não parou por aí. O ouro seguiu um caminho muito parecido. Em questão de 15 minutos, uma queda de 13,5%. O fato de que metais preciosos, que são tipicamente vistos como portos seguros, foram atingidos com tanta força e rapidez, isso indicava que a dinâmica daquele dia era bastante atípica. O movimento também não se restringiu às commodities. Ele foi além e atingiu o coração do setor de tecnologia. As ações da Apple, por exemplo, registraram uma queda de 5%, uma das maiores quedas diárias em muito tempo. Isso era um sinal claro de que a liquidação era sistêmica e não estava restrita a um único setor ou classe de ativo. Com esses dados em mente, a pergunta central se torna inevitável. Uma liquidação súbita, forte e generalizada, mas sem nenhum dado macroeconômico relevante sendo divulgado naquele horário. Então, o que teria provocado essa aversão ao risco tão intensa a partir do meio-dia? A investigação para entender o que aconteceu nos leva a uma primeira pista importante, um desenvolvimento geopolítico que surgiu exatamente no momento em que os mercados começaram a cair. A notícia que coincidiu com o início da queda foi um memorando, um rumor, na verdade, indicando que a Rússia estaria propondo aos Estados Unidos um retorno ao sistema do dólar. Isso possivelmente como parte de uma negociação mais ampla. Esse rumor introduziu uma variável geopolítica nova e muito poderosa na precificação dos ativos globais. A correlação no tempo é muito forte. A simples possibilidade de uma reaproximação entre Rússia e Estados Unidos e um retorno do país ao sistema financeiro global levanta questões sobre o futuro de ativos como o ouro e o petróleo. A reação do mercado sugere, portanto, uma reavaliação imediata desse risco geopolítico. E como era de se esperar, o choque inicial, que foi mais concentrado nas commodities, não ficou contido. Ele se propagou rapidamente por todo o sistema financeiro global. Foi um clássico movimento de contágio. A aversão ao risco foi de fato global. Nos Estados Unidos, o setor de tecnologia liderou as perdas, com o Nasdaq caindo 2,5%. Na Europa e no Japão, mercados que operavam em alta reverteram completamente nos minutos finais do pregão. E na América Latina, o movimento de risk-off também impactou mercados emergentes como o Chile e a Colômbia. Pois bem, agora a gente chega no que talvez seja um núcleo da nossa análise. Em meio a todo esse caos, um sinal vindo do mercado de juros contradisse o padrão usual, e ele revela uma verdade mais profunda sobre os fluxos de capital globais. Vamos pensar juntos. Em um dia clássico de pânico, de aversão ao risco, o capital busca segurança. Tipicamente, ele corre para os títulos do Tesouro Americano, o que faz os juros caírem, e também para o dólar, fortalecendo a moeda. No entanto, o que se observou naquele dia foi uma forte queda nos juros dos títulos, sim, mas o índice do dólar, o DXY, permaneceu praticamente estável. E essa é a grande anomalia do dia. Esse fenômeno pode ser definido como uma divergência de fluxo de capital. Ou seja, o capital procurou a segurança da dívida do governo americano, mas não houve uma demanda proporcional pela moeda americana. Este é um sinal sutil, mas que pode ser muito profundo. Ele sugere que o capital global, embora ainda busque a segurança da dívida soberana americana, talvez esteja começando a questionar a hegemonia do dólar como a única moeda de refúgio. Com todo esse cenário global em mente, vamos agora dar um zoom em um mercado emergente específico, o Brasil, para ver como essas forças macro interagiram com eventos microeconômicos locais. Isso revela bastante sobre a complexidade das dinâmicas de mercado. E no Brasil, um verdadeiro drama corporativo se desenrolava. O Banco do Brasil anunciou uma provisão para perdas de 3,6 bilhões de reais e suas ações subiram 4,5%. Ao mesmo tempo, a Braskem, que foi apontada como origem dessa inadimplência, viu suas ações despencarem 13%. Uma reação que à primeira vista parece um paradoxo.
A interpretação do mercado foi a seguinte: para o Banco do Brasil, ao provisionar a perda, o pior já havia passado, o balanço estava sendo limpo. Já para a Braskem, a notícia sinalizava maiores dificuldades pela frente. Este caso ilustra um princípio fundamental. Mesmo em um dia de forte tendência macro, os fundamentos e as narrativas de cada empresa continuam sendo determinantes. Certo. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça para chegar a uma conclusão. O que este dia de volatilidade nos ensina sobre o estado atual do sistema financeiro? A sequência de eventos foi bastante clara. Primeiro, tivemos um gatilho geopolítico que impactou as commodities. Depois, o medo se espalhou, gerando uma liquidação global. E o ponto crucial, a reação do mercado de juros e câmbio revelou uma estrutura de fluxo de capital mais complexa do que o padrão. A principal lição aqui é que a volatilidade daquele dia não foi um ruído aleatório. Pelo contrário, foi um sintoma de um sistema financeiro que é altamente interconectado e, por consequência, frágil. Um sistema onde um único rumor pode gerar ondas de choque que se propagam de maneira muito rápida e não linear. No fim das contas, a análise deste dia serve como um alerta importante sobre essa fragilidade sistêmica. Em um ambiente de alta velocidade e interconexão, a questão fundamental que fica não é se, mas sim quando ocorrerá o próximo choque imprevisto e qual será a sua verdadeira magnitude.